Olá, amigos do Estadão! Hoje o nosso convidado é muito especial. Já ganhou todos os títulos possíveis no Brasil. Ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou também todos os títulos possíveis no continente, Sul-Americana, Libertadores, Copa América. E agora ele tem o desafio de trazer o hexacampeonato para o Brasil. O entrevistado de hoje é o técnico Tite. Tudo bem, Tite? Bom, Gustavo, prazer falar com vocês. E nós também contamos aqui com a presença do Kleber Xavier, que é auxiliar do Tite também, que carinhosamente está nos atendendo. Tudo bem, Tite? Tudo bem, Kleber? Prazer falar com você. Bom, vou fazer o seguinte, apresentar aqui também quem vai fazer a entrevista comigo, né? O editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Olá, gente. Boa tarde a todos. Tite, Olá, obrigado. Kleber, obrigado. E também o repórter de esportes do Estadão, Ricardo Magatti, aqui com a gente. Obrigado, viu, Magatti? Tudo bem, gente? Obrigado, Tite, Kleber. Ricardo, um abraço. Nós temos coisa em comum, mas depois a gente fala. Vou querer saber. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta que foi encomendada, na verdade. Você sabe que quando a gente fala que vai entrevistar o Tite, muita gente fala, pergunta isso, pergunta aquilo. Essa pergunta veio direto do diretor da Rádio Eldorado, a importância, o Emanuel Bonfim. Ele quer saber se pode contar com o Tite em 2023 no Corinthians. Já? Já, assim. 2023, a dona Rose, minha esposa, ela vai ter toda a preferência. Eu digo assim que ela é importante. Tem um momento que ele é familiar, tem um momento que a gente tem que dar uma pausa. A trajetória toda profissional, ela é extraordinária, mas ela também ela absorve bastante a gente. Eu vou dar um tempo para a família, eu vou dar um tempo para estudos, eu vou dar um tempo para reorganização. Segundo o meu filho, não vai passar de 2 meses que a minha esposa vai me jogar para fora do apartamento. Mas imagina. Ô Tite, deixa eu te perguntar. Então, assim, você não vai se aposentar depois da Copa do Mundo. Não. Você vai continuar sendo treinador de futebol e vai escolher a melhor proposta depois desse descanso, depois dessa parada, independentemente do resultado lá no Catar. É isso. Perfeito, Robson. Essa ideia, a ideia já pré-estabelecida, alguma coisa maturada. Eu externei isso para a comissão técnica 1 ano e meio atrás, depois externei, talvez as pessoas de forma pública não sabiam, os atletas já são sabedores, para que aqueles ciclos normais e naturais da vida de qualquer profissional, elas acontecem, esse vai acontecer também. Ô Tite, mas pelo nível que você alcançou, sei que você quer descansar, tirar um período sabático, mas pelo nível que você alcançou, não está nos seus planos voltar ao Brasil, ao futebol brasileiro no ano que vem? Você pretende continuar em alguma seleção ou algum clube na Europa? Ricardo, o ano que vem pela frente, 2023, ele vai te dar preferencialmente a estudo, ele vai dar um tempo de família, ele vai dar um tempo com a Rosmarie, ele vai dar um tempo, eu digo, pro futebol brasileiro, não. Ele vai dar um tempo de estudo, é um momento de reciclagem, de observação, de readaptação. Eu não gosto de usar o termo reinventar. Eu não me reinvento, eu me modelo, eu me moldo, eu me acrescento, eu me ajusto. Me ajustar ao futebol brasileiro, a oportunidade que possa acontecer depois da Copa. Agora eu não falo absolutamente nada. Meu foco é voltado à Copa do Mundo. Tite, Kleber, eu queria entrar já na pergunta que está muito na moda e está muito quente nesse momento. É a política do Brasil. Por que o futebol, por que a turma do futebol, e vocês dois fazem parte disso há muito tempo, aí são vozes ativas, por que a turma do futebol não se mete em política? A gente vive um Brasil bastante agitado politicamente, com uma eleição aí chegando, mas a gente não vê a turma do futebol nessa discussão. Por que vocês acham isso? Robson, primeiro que democraticamente a gente deva respeitar as posições de cada um. E democraticamente, inclusive, a gente tem que respeitar as opiniões de não emitir opiniões. O que eu entendo de futebol? Que cada pessoa, individualmente, o Adenor, ele tem todo o direito de se manifestar no seu particular. Se eu externar as minhas preferências ou aquilo que eu entendo no aspecto político, eu vou estar expondo o meu cargo, estando técnico da seleção brasileira, e daqui a pouco ele reverbera mais. E eu não me dou esse direito. O direito que eu dou é dar o melhor no trabalho,
E a seleção brasileira é um patrimônio cultural e educacional. Ele não é partidário. Ele não é. Então, ele ter essas percepções educacionais de que forma ética o técnico se comporta, que forma que nós, enquanto comissão técnica, nos conduzimos, né? E não fazer, e pode ter, sabe, do cargo que eu exerço e eu estou técnico, alguma coisa que possa ecoar mais. Eu tenho noção exata que o técnico da seleção brasileira ecoa mais do que o Adenor. Só que ali, o Adenor, ele vai ter a sua voz, ele vai ter o seu voto, mais especificamente, politicamente, que vai traduzir. E aqui ele vai ter que ter a grandeza de fazer o melhor trabalho possível em cima da responsabilidade de trazer uma Copa do Mundo de volta, Robson. Em cima de chegar numa final de Copa do Mundo maior. Essa é a essência. Na medida que se faça essas situações, se pulveriza. E quando se pulveriza, não tem o devido foco. Faço minhas palavras do Marquinhos, que cada um se manifeste. Essa é a minha opinião. Se manifeste no seu particular. E vamos colocar a seleção e a vontade, e o âmbito, e a dedicação, e a competência, e o amor para chegar na final como primeiro objetivo e para ser campeão depois. Eu não sei por que o futebol não se manifesta, ou os atletas de futebol não se manifestam. Não posso falar pelos outros, nem por atleta, nem por comissões, eu posso falar por mim. Eu tenho as minhas posições. Perfeito, essa é uma minha particular. As minhas posições sempre foram claras. Quem é meu amigo, quem me acompanha, sabe como eu me posiciono. A partir do momento que a gente chega na seleção, eu parei porque a gente chega na seleção num momento muito difícil. Ele é mais amplo, né? Ele representa um país, ele é mais amplo, ele chega num momento muito difícil. E o foco nosso foi essa busca pelo trabalho. Busca por chegar na Copa, por buscar a conquista que não deu, por continuar num período de 4 anos. E nisso entra o país numa turbulência política e a gente resolve ficar trabalhando em cima do nosso objetivo. Fazer do futebol esse grande caminho para a educação, que é o que a gente entende, o esporte nesse sentido, né? Mas não se manifestar para não criar mais burburinho, para não criar uma saída de foco nesse sentido. Continuo me posicionando no meu íntimo, com os meus íntimos, com as pessoas, continuo dando meu voto àquelas pessoas que eu acredito que vão me representar no quesito político, mas não me posiciono abertamente. Talvez o nosso comportamental fale mais do que qualquer palavra. Nessa linha, vocês se incomodariam ou ficariam confortáveis caso o Brasil ganhe o Hexa de desfilar em Brasília, no Planalto, como foi em 2002? Eu dei uma resposta e ela continua a mesma. Às vezes, com o tempo, a gente modifica, né? A gente reformata algumas posições, né? Desde que ela não seja de um dia para outro, porque senão aí Mas ao longo do tempo. Eu disse em 2016... Isso. 17, que o presidente era Temer, eu disse que eu não ia nem na ida, nem na volta, nem ganhando, nem perdendo. A resposta continua a mesma. Tite, nesse ciclo, né, nesses 4 últimos anos, qual foi o momento mais difícil para você com a seleção brasileira? Para vocês, né? São 4 anos de uma preparação, depois de uma Copa que não foi bem, depois de uma derrota para a Bélgica, depois de tudo que aconteceu e a gente cobra demais e o brasileiro cobra demais. E vocês continuaram à frente da seleção e vem mais 4 anos. Qual foi o pior momento para você, para esse ciclo que vai desaguar no Catar? Robson, é inteligente, é abrangente a pergunta. No momento que foi o convite feito para permanência, e aí eu digo assim, são 4 anos de trabalho, isso se não interromper, porque de 13, eu acho que são 13 trabalhos, os últimos 13 trabalhos, é o 5º que a gente começa e vai para a Copa fazendo todo o processo juntos. Teve 2 vezes com o Zagallo, uma vez com o Parreira, uma vez com Dunga, e agora nós somos a 5ª em 13 Copas. Então, tem um trabalho com início, meio e fim. Então, aquele momento que foi para eu digo, poxa, são 4 anos de uma coisa extraordinária. É o máximo que um profissional quer, é ser técnico do futebol, ser técnico da seleção brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ele te traz exposição tua, exposição da família, sabe? Uma série de aspectos que eles te drenam também, que eles te absorvem.
E eu fiquei refletindo, pensava, conversei com a comissão técnica, conversei com a minha família. E aquele foi o momento mais difícil. Foi o momento mais difícil do dizer sim. Porque eu sabia, enquanto trajetória toda, indo para a final e sendo campeão é legal. Se não for, a carne vai cortar. E um dia nós estávamos conversando, eu estava conversando com a Glenda, ela falou assim, e eu falei a mesma coisa, ela disse assim, e eu digo, e a carne vai cortar? Ela olhou para mim assim, e vai cortar. Porque verdadeiramente esse é o risco, essa exposição que acaba sendo inevitável. Concordar nesse momento, desse processo todo, foi o momento mais difícil. Pegando até carona na pergunta do Morelli sobre os momentos mais difíceis, para nós, vendo de fora, um momento que marcou muito e que pareceu ali ser um momento um pouco tenso nos bastidores da seleção brasileira foi exatamente na Copa América, no meio da pandemia da Covid. Teve aquela mudança de sede, né? O Brasil acabou acolhendo a Copa América, aí teve aquele manifesto dos jogadores. Muita gente não sabia, o manifesto é contra político A, contra político B. Não, o manifesto é apartidário. Como é que se deu nos bastidores a conversa? Era uma coisa tensa para vocês também isso? Ou não? Vocês conseguiram controlar bem isso dentro do ambiente? Dentro do ambiente com transparência. Né? Com transparência. A gente queria, de novo, priorizar. Nós tínhamos 2 jogos das eliminatórias importantes. Um era contra o Equador, em Porto Alegre, e o outro era contra o Paraguai lá. Então a gente queria dar enfoque desses 2 e depois nos manifestarmos em cima dessa relação. A liberdade para os atletas, eu não tenho absolutamente nenhuma, e nem a comissão técnica, pretensão de direcionar qualquer comportamento, qualquer manifestação de atleta. Não me dou esse direito. Nem na comissão técnica nós não temos. Cada um traz essa... O que nós optamos por priorizar as eliminatórias que já é Copa do Mundo, era muito grande. A partir daí a gente se manifestar publicamente. Antes dessa manifestação pública, houve uma reunião. E teve 6 atletas, lideranças da equipe, juntamente comigo e com o Juninho, que nós nos manifestamos diretamente ao presidente para que não acontecesse a Copa no Brasil, pelo constrangimento que nós estávamos tendo em relação ao número de mortes que estavam acontecendo, em relação ao momento e a situação toda. Isso tudo foi colocado. Isso tudo foi manifesto, inclusive, logo após o jogo, por parte de alguns atletas. Mas anteriormente já tínhamos colocado isso. E que depois, se o determinado fosse, porque nós estabelecemos em cima de uma hierarquia, que nós jogássemos, a gente ia fazer da melhor maneira possível. Mas todos, e eu estava presente, nos manifestamos, esses 6 atletas, Juninho e eu, um pedido para que não acontecesse a Copa América. E o que você vai falar para os atletas, Tite, que não vão estar nessa lista de 26? Eu já estou falando, Robson, que é um respeito e um acompanhamento a todos. Aí eu trago a experiência minha quanto ex-atleta. O técnico, eu observava duas coisas. E o atleta, ele observa de alto nível. Eu imagino, por exemplo, a escalação de vocês para virem aqui conversar. E quantos outros profissionais qualificados poderiam estar aqui? Mas existe alguém que define essa situação. Né? A minha também. E aí eu, quando era atleta, colocava assim, poxa, é do jogo escolher o titular. Sim. É do jogo escolher os atletas que ficam no banco. Mas eu quero que tenha comigo o mesmo respeito pessoal e o mesmo treinamento. Aí eu tinha respeito ao técnico. Eu trago esse legado para comigo. Carlos Alberto Silva foi um exemplo no Guarani. Esse legado de dizer assim, respeita o ser humano. Depois, o profissional tu pode escolher. É tua atribuição, é minha atribuição. Mas de respeito antes. O atleta sabe disso. A esses outros que não forem, o meu respeito. E eu fico constantemente dando nomes, inclusive diferentes, porque tu fica criando fatos. Não, eu fico reconhecendo o trabalho. Quando se fala dos atletas que não estão convocados, é reconhecimento de trabalho. E compete a nós isso. Fazer com que eles se sintam pertencentes. Todos eles se sentem pertencentes. Porque a gente manda mensagem do WhatsApp, elogiando, fazendo algum comentário.
para manter essa relação dividido. Ligações, no videoconferência, grupo, conforme a necessidade. A gente faz Cada visita, tem conversa com os 10 atletas atletas da comissão. dividido para isso, né? Eu tenho os meus, o Tite com todos, mas o Sampaio, o Matheus, a gente fica trocando informação. Todos eles se sentem pertencentes, todos eles se sentem nos 26. Porque ninguém sabe o que vai acontecer ali. E nessa Copa, com 10 dias de preparação, às vezes um atleta tem uma lesão, às vezes o atleta chega num condicionamento que não está de acordo, entendeu? Então a gente não pode ter, esse está definido, esses 2 são aqui, esses 2 ali. Não, tem 3, 4, e eles sabem disso. E se a gente também for ver, cada convocação dessa que a gente vem tendo, as últimas aí foram Coreia, Japão, foi Chile e Bolívia, os últimos jogos, mudaram alguns jogadores. Estiveram quase que todos esses que eu falei aqui. Né? Então, eles sabem disso e a coisa rola natural. Nesse momento agora, menos de 3 meses para a convocação final, que vocês têm que esgrimar os nomes, né? Como você falou, cortar ali. Além do aspecto técnico, que é óbvio, o desempenho, o que vocês mais consideram para definir a lista final? É o aspecto mental, assiduidade nas convocações? O que vocês priorizam nesse momento? Ricardo, tem uma série de componentes importantes. Né? O Kleber colocou, estar na forma física ideal, clínica, tu está sem nenhum resquício, não há tempo, eu vou te dar uma informação, agora não é opinião, informação verdadeira. Na outra Copa eram 27 dias de preparação que nós tínhamos de tempo. Essa nós jogamos com 5 dias e com 10 dias ao máximo de preparação. Não tem tempo de recuperação. Ou se faz uma prevenção anterior, uma profilaxia, uma antecipação do condicionamento físico e técnico dos atletas dentro dos seus próprios clubes, e nós indo assistir treinos, assistindo jogos, tendo contato com eles. O Kleber colocou, da comissão técnica, são 10 atletas, cada um deles tem 5 integrantes, eles têm um contato direto com esses 10 atletas. Quando passa alguma situação mais importante, eu entro no circuito para ter essa relação, ou de telefone, ou de videoconferência, ou de WhatsApp. Né? O fisiologista, o médico, o preparador físico, nós estamos monitorando essa situação anterior, antecipar essa situação, porque há um tempo que ele é exíguo, que ele é muito curto. Ou te prepara antes e não vem dizer para mim depois que eu gosto de ganhar. Quem é que não gosta de ganhar em alto nível? Você já conhece? Bom, se alguém não gostar de ganhar alto nível, primeiro que ele nem atingiu excelência. O segundo, a pergunta que se faz tu gosta de te preparar? Esse é um momento de preparação. Perfeito. Tite, vai ser uma Copa diferente, vai ser num horário diferente, num mês diferente. O Brasil vai estar voando, mas toda a concorrência também vai estar voando, porque vai pegar uma época diferente dos jogadores na Europa. E a gente já falou muito isso em outras Copas, que o jogador europeu chegava em junho meio arrebentado. Desse ponto de vista, o que esses 2 amistosos contra a Gana e Tunísia podem ajudar a seleção brasileira? Quando a gente recebeu a informação, a gente particularmente achou que eram times menores para o Brasil nessa reta final. Eu estou errado de pensar isso? Como é que você avalia a seleção brasileira para esses 2 amistosos? O que isso pode acrescentar para a seleção brasileira nesse momento? Vou falar essa primeira parte em relação à Copa no Catar, e o Kleber fala dos adversários. A experiência que nós temos do mundo árabe é que, a minha particularmente, não adianta tu colocar climatização no estádio. No teu dia a dia, ela ameniza, mas o teu dia a dia, ele te absorve, ele drena, a tua energia, tu fica exaurido, a tua capacidade de concentração diminui. Então, o que isso leva? Leva a tu ter opções para manter ritmo acelerado no jogo. A dita intensidade, que a intensidade é um atributo físico. Eu digo que às vezes tem jogos que intensidade pra caramba e ruim pra caramba também. Então, intensidade não é um sinônimo de qualificação, é um atributo físico, mas que lá, em função desse calor, ele vai ter. Então, jogadores mais ágeis, mais móveis, mais rápidos, com transições em velocidade, vão levar vantagem. Com os gramados, que é um tapete, e pela experiência que nós temos, vão levar do que um jogador mais pesado, um jogador com uma dificuldade maior de iniciativa. Ele vai ganhar numa bola aérea, ele vai ganhar num contato. Mas esses movimentos técnicos e essas transições, essas compactações, vão ficar mais difíceis. No mundo ideal,
a gente gostaria de uma grande seleção europeia. A gente não vê aquele detalhe assim, vamos pegar esses times mais fracos agora e selecionar lá times fracos, seleções fracas para enfrentar, para que a gente possa... Não, a gente tem que enfrentar o que tem de melhor. E no mundo ideal seriam as grandes seleções, mas não pode. O calendário deles não permite. Essa definição que ficou em cima da Argentina e abriu agora só na reta final a possibilidade de ganho. Então a gente pega Vou fazer uma parte de uma resposta que tu deu, que ela foi sensacional. Eu não sei como as pessoas não compreendem ainda de que não é por vontade nossa que nós não enfrentamos as grandes seleções. É recorrente isso, eu não sei como. Mas eu acho que as pessoas sabem disso. Falam. Eu acho que as pessoas sabem disso. Então é um argumento. Não, mas assim, eu não consigo por entender. que Gana e por que Tunísia nesse momento? Não, eu estou falando em relação. Não a esse. Aí o Kleber vai colocar. Mas essas grandes seleções, as pessoas ficam recorrentes nessa pergunta e dizem assim: não optou por jogar contra a Itália. Nós queríamos jogar. Nós queríamos jogar contra a Inglaterra. Nós queríamos jogar. O calendário não nos permite. E essa informação verdadeira é que está. E não é de vontade nossa. Porque não, isso a gente sabe, eu acho que o torcedor sabe isso também. Eu coloquei isso anexado a outras situações, a outras respostas, em outras circunstâncias que a gente teve. Por que agora desses... Porque o jogo oficial que ficou atrasado quanto à Argentina e que demorou para se definir que não sairia, retardou também a nossa programação e definição do jogo. Conseguimos com isso 2 seleções que estão na Copa. Uma África negra, com uma característica, uma África branca com outra característica interessante. A seleção de Gana, se a gente passa, pode ser um adversário na próxima fase. Então, por que elas? Por causa disso. Agora, quando a gente também pensa que essas são seleções menores, a gente não pode esquecer que Sérvia e Suíça, que estão no nosso grupo, eliminaram a Itália, que até pouco tempo atrás era tida como a volta e a grande seleção. O Brasil vai jogar com a Itália, vai perder para a Itália. A Itália vai ser... E a Itália não foi. Então, não sei se eu consegui responder e passar uma ideia que esses adversários que a gente vai enfrentar, eles estão na Copa, eles são adversários com a sua característica, vai ser bom enfrentamento para a gente vai ter dificuldade nos jogos, não vão ser jogos simples, por isso o nosso foco em cima desse jogo. A nossa preparação, bem, cuidar da gente, passa por isso. Nós queríamos, Robson, jogar contra a Argentina, mas queríamos que fosse na 13ª rodada. E não agora, a 190 dias, e sendo que tu vai fazer um enfrentamento e tu tem um jogador que daqui a pouco pode ser expulso, tu toma um cartão amarelo e vai ser no primeiro jogo fora. Um jogo dessa magnitude. Então, o jogo em si, mas o time, o momento que foi, é que é difícil. E que tecnicamente, daqui a pouco, ele não trouxe aquilo que nós imaginávamos. Mas nós queríamos enfrentar de novo a Argentina. Como preparação, o ideal é na 13ª, 14ª rodada. Afora que, como o Kleber colocou, o não jogo, ele teve uma série de envolvimentos, né, para que o jogo não se realizasse. Eu queria voltar rapidinho sobre a lista, que eram de 23 e agora passou a ser de 26. Imagino que esses 3 a mais, essas 3 vagas a mais sejam um alento para vocês, né? Porque, obviamente, é melhor poder chamar um grupo maior. Eu queria saber como vocês vão administrar essas 3 vagas. Se o ataque, até por ser o setor mais concorrido, vai ser a prioridade. O ataque, predominantemente, 2 das 3. Criativo, ofensivo. Quando eu falo de ataque, eu falo da criação também e da conclusão. Por quê? Porque há uma geração muito grande de atletas surgindo, pontas, externos, wingers, sei lá o que chama. De sacanagem. É uma geração que ela tem se manifestado dessa forma. Então, ter jogadores com essas opções, Antony, Rafinha, Vinícius, Rodrigo, Martinelli, Dudu, David Neres, que David agora Neres. no Benfica já voltou a estar num nível bom. E aí eu esqueci aí, ainda. Richards, que pode jogar ali, que teve ali. Gabriel Jesus, que já jogou e fez Então, tu vês o quanto tem de opção. Nessa fase criativa, até para ter, vai ser de 3-2. E a outra vaga... A outra vai dentro da necessidade de ter um jogador versátil para jogar, por exemplo, como zagueiro e lateral, um Militão. Né? Ou como um meio-campista que possa jogar como zagueiro.
Isso jogador é uma questão de versátil. discussão. Pode ser 3 lá na frente? Pode, mas é uma como a gente, como diz assim, eu garanto Na isso teoria. e depois na teoria a gente vai discutir o restante. E o mais importante disso é tu poder contar com esses jogadores no banco. Porque nas últimas convocações a gente trabalhou muito já com essa ideia, mas tinha que tirar 2, 3 jogadores de cada jogo. Porque a gente não podia colocar no banco. Né? Então já para esses amistosos a gente solicitou à FIFA e deve ser um acordo de todas as outras seleções poder colocar os 15 atletas no banco, né? Então aí tu vai ter essas opções de olhar para o banco e ter aquilo que tu necessita para modificar a equipe se for preciso. Quanto vocês acreditam ao desempenho do Neymar, um bom resultado da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Todos nós sabemos o que é o Neymar, o que representa o Neymar, como esse menino joga. Mas ele ainda não aconteceu na Copa, né? Ainda talvez seja a Copa dele, a do Catar. Ele está fazendo de tudo para isso. A gente acompanha nesse começo de temporada vocês muito mais de perto. Quanto que o senhor acredita ao desempenho do Neymar, o sucesso Posso só complementar, da seleção? Morelli? Agora sim. Como é que vocês tratam o termo Neymar dependência da seleção brasileira? Verdadeiramente o é. A seleção brasileira é Neymar dependência. Ela é Neymar dependência do grande atleta, do atleta com qualidade técnica excepcional. Ele é Neymar dependência de Neymar, ela é Rafinha dependência, ela é Antony dependência, ela é dependência de atleta de alto nível, ela é dependência de técnico de alto nível, ela é dependência de auxiliar técnico de alto nível, sabe? Não vem com essa história de fugir de responsabilidade. Não, ela é. Claro que ele é um jogador que, pelo histórico dele, o chancela e o histórico dele como um atleta com uma capacidade criativa impressionante. O que é uma capacidade criativa impressionante, Tite? É que tu, fora do teu ângulo de visão, sem a pressão que ele está de dentro do campo, tu imagina um atleta, a pessoa que está vendo, o atleta dentro do campo, pressionado por um adversário, a noção de profundidade ela se perde. Todos nós jogamos bola de pelada, para quem não fala, ou profissional, vai ter a dificuldade de encontrar a profundidade do outro lado, de fazer uma inversão. E aí eu enxergando do lado de fora todo o panorama do jogo, sou surpreendido por uma decisão que eu não imaginava. Eu dizia, puta que pariu, o que esse cara fez? Esse cara é o Neymar. Ele faz isso. Ele consegue isso. Ele consegue soluções onde em todos os outros não vê, ele antevê. Ele pressupõe, ele tem essa capacidade. Claro que tem, e tem alguns jogadores que têm essas virtudes. Outros que têm 7 marchas. Eu falo, Vini Júnior, tu não tem 5 marchas, o carro normal tem 5, tu não tem 6, tu tem 7. Ele acelera e desacelera de uma forma extraordinária. O Rafinha, quando ele domina e finaliza, eu digo, impressionante. O Neymar, quando estava no treinamento, ele olhou para o Rafinha e disse, vem cá, tu finaliza tanto assim ou não? Ele abriu um sorriso. Sabe, o Antony é pé de pelica. É pé de pânico. A bola vem, o domínio dele é assim. O domínio orientado, ela já fica na frente. O adversário diz assim, se eu for, ele tira para um lado, ele tira para o outro. Nós somos dependentes dos grandes atletas. Ainda sobre o Neymar, um complemento. Como ele está hoje, é óbvio que ele é competitivo, ele quer ganhar e queria muito ganhar as 2 Copas de que ele participou. Mas hoje existe um foco maior nele, até pelo histórico, enfim, ele já sofreu lesões em momentos decisivos. Pela conversa que vocês têm com ele e pelo que vocês acompanham dele há 6 anos, né? Que vocês estão com ele tá querendo mais? Eu vou fazer só um enunciado e vou deixar o Kleber discorrer. A grande diferença desse momento tem sido a preparação dele. Ele está querendo e está demonstrando em ação isso. Quando ele chega mais cedo ao PSG para começar o trabalho, né? Quando ele se prepara um pouquinho antes de voltar, os jogos que ele está fazendo, no nível que ele está fazendo. Então isso ele colocou para a gente, ele colocou especificamente para o Tite e tem dado essa resposta prática. Se tu volta, um dia me fizeram essa pergunta, qual o pensamento agora, como vocês estão há 100 dias da Copa que foi atrás? Era o mesmo que nós estávamos há 100 dias da outra Copa. É que depois aconteceram um problema. Depois surge a lesão do Neymar. E aí é uma lesão.
E aí ele fez de tudo, e fez e foi para a Copa. E o nosso sentimento fica que se a gente tem um jogo a mais, se a gente tem 2 jogos a mais da Bélgica, o crescimento dele vai acontecer. E a gente trabalhou naquele período que tinha. Na Copa de 2014 foi uma lesão, uma agressão que ele sofreu e perdeu. Aí agora tu falei, a terceira Copa, essa é a oportunidade, essa é a consciência dele. Ele tem essa consciência e ele coloca em prática essa coisa. E mais interessante ainda, não só ele. Todos os atletas que a gente tem trabalhado, que a gente tem falado, que a gente tem buscado respostas, que a gente vai nos seus clubes ver seus treinamentos, que a gente conversa com eles, eles sabem disso, eles querem isso. A gente sente isso e estão colocando em prática isso. E isso o que é? Querem se preparar. Cuidado com o seu corpo, cuidado com os seus treinamentos, cuidado com a sua alimentação, trabalhando, às vezes, definindo uma saída de um clube para outro para poder estar num momento melhor. É isso. Essa antecipação, no final da Copa América, era a mensagem recorrente entre todos os atletas, eles mesmos se manifestando. E uma informação, de novo, não é opinião. O Ricardo Rosa, que é meu amigo e um grande profissional, e que é preparador físico particular do Neymar, falou assim, Tite, ele já me pediu antecipadamente para mim ir para, eu não sei qual é o local onde ele tirava as férias, o local... Mangaratiba, acho que é, para mim trabalhar com ele antecipadamente. Então ele já vinha trabalhando com o seu preparador físico particular antecipadamente a chegada dele no PSG. Isso eu posso te informar. Uma coisa que a gente percebe também é o distanciamento do torcedor em relação à seleção brasileira. Eu digo isso porque em época de Copa do Mundo, e acho que todos nós passamos por isso, era a época de enfeitar a rua, pintava a rua, colocava bandeirinha, colocava bandeira na janela. E a gente percebe que hoje em dia o torcedor ele tá mais, ele gosta mais de assistir o seu clube na televisão do que a seleção brasileira. O que fez a seleção brasileira se afastar do torcedor e como trazer esse torcedor de volta? Será? Será, Gustavo? É uma percepção. Eu vou te dizer, será por quê? Porque eu, enquanto jovem, até a minha 18, 19 anos, eu tinha, sabe, esse envolvimento, e eu continuo sentindo esse envolvimento com o jovem. Eu não sinto no outro segmento. Mas, por exemplo, eu fui em 2 jogos agora no Allianz Parque, em todas as pessoas com quem eu tive contato, e de garotos, todos eles falando de Copa do Mundo e o quanto eles estavam engajados. E eu te confesso, eu digo, fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque meu último clube foi o Corinthians e o rival do Palmeiras. No entanto, eu estava sendo respeitado em cima da seleção brasileira, em cima desse objetivo de garotos vindo. Isso me deixou super feliz. Então, há sim uma faixa etária que continua. Nós aqui daqui a pouco crescemos e nós perdemos um pouquinho, sim. A outra parte da compreensão, eu aprendi que o torcedor, ele torce primeiro quase que o tempo integral no seu clube. E ele quer ter um jogador dele sendo representado do seu clube dentro da seleção brasileira. Eu fui assim. Se não fosse, eu queria um gaúcho dentro da seleção brasileira. E eu fiquei brabo pra caramba quando não foi o Everaldo, eu garotão, pra convocação. Eu fiquei brabo quando não foi o Falcão convocado. E te confesso mais. Quando teve seleção gaúcha contra seleção nacional, olha o que eu fiz. Eu torci para a seleção gaúcha. Estou tendo a coragem para falar. Por quê? Porque colocava assim, no Sul, tem uma parte dela, metade que é bairrista pra caramba. Assim, é nós contra eles. Mas que história de nós contra eles? E eu fui induzido, eu fui conduzido, as minhas capacidades de percepção, eu digo, mas que o Rio Grande do Sul ia jogar contra a seleção brasileira. Olha como as coisas são. Então, a compreensão dessa história toda, eu fico contando essas histórias, eu vou dizer, eu gosto de falar isso, não é para me tornar herói e nem para me dramatizar. É para gerar conexões com as pessoas que estão nos ouvindo, que vão ler e que sabem que, dentro das suas atividades, também vão acontecer situações parecidas como essa. De ter identificações, de ter escolhas
e de fazer parte desse... Então, há sim faixas etárias diferentes, a representação do clube diferente. Com um detalhe para fechar, para mim não prolongar demais. Quando chega perto da Copa, vai acontecer o que está acontecendo. Há uma atmosfera diferente. E tal qual eu senti do torcedor palmeirense, eu tenho sentido nos aeroportos todos, porque é invariável quando você está, Copa, professor. Eu confesso que eu fico assim, ó, com o peso, eu digo nós todos, mas tem tido essa atmosfera assim. Talvez, para fechar, porque é o melhor momento da seleção brasileira dentro desse ciclo de preparação. A gente viveu na última Copa algumas situações muito comentadas aqui do lado de cá. Vocês estavam lá, mas do lado de cá foi falado muito. Neymar com seu staff, um pouco de família dentro da concentração. Como é que você vai transar tudo isso para essa Copa do Catar? São 7 jogos, se o Brasil chegar à final, é um tempo aí de 28 dias. Concentração total, você já falou um pouco disso. Como é que você vai... O que você traz de lição da Rússia para esse momento, aqueles 30 dias que os jogadores precisam estar 100% focados, no meu modo de ver? Humanamente falando, eu não consigo conceber se alijar de família como isso seja proveitoso para uma atividade. Eu vejo como ela potencializa essa atividade. Com as minhas próprias experiências que eu tive dentro do meu desde o Corinthians e os outros clubes por onde eu passei, e tem histórias para contar. Então, o Mundial do Corinthians, eu tinha a dois andares acima, estava a minha família toda. E quando eu tinha um momento de me fortalecer humanamente, eu os procurava, e eu ficava com eles. Na Libertadores, eu não concentrava com os atletas, eu ficava em casa. Eu pedia, o senhor fica em casa. E eu vinha no outro dia de manhã. Família eu entendo muito bem. Também então, penso eu igual vejo ao dessa senhor. forma. E em relação a não tiveram informações corretas. E aí eu posso te falar, Robson, com todo, daqui a pouco, a relação de respeito e de confiança a gente tem ao longo do tempo. Dentro da seleção brasileira, naquela parte onde era reservada para conosco, não havia entrada de absolutamente ninguém que não fosse do trabalho. Alas diferentes, que tá, bom, aí eu não sei, mas dentro do núcleo seleção brasileira não havia. E quem fala isso é mentiroso. Eu estou falando, porque eu estava lá e eu posso falar de cadeira. Então não teve de Neymar, a família entrando lá dentro. As famílias que entravam eram nos momentos em que nós dávamos à noite, num grande salão, que pudessem vir nos visitar. Aí veio meu neto, aí veio minha nora, aí veio sim que eu dar um abraço no meu netinho. Afora isso não houve. Não vamos colocar. A gente perdeu por outros motivos. Não vai esse motivo humano. É tão... Claro que tu precisa ajustar. Por exemplo, temos que ajustar em relação aos treinamentos. Não ficar tão aberto, porque daqui a pouco a gente segurava em relação à imprensa, que nós cometemos erro em relação à imprensa, mas deixamos familiares e tinha gente gravando. E aí isso foi um erro nosso. Então, daqui a pouco, o cara que estava ali se permitia gravar, e não dava a vocês, profissionais, a possibilidade. Então, quando for, a gente tem ajustado. Esses ajustes tem. Mas, palavra de honra, com toda a credibilidade de toda a minha história dentro do futebol, não houve dentro da seleção brasileira famílias que entrassem, nem de Neymar, nem de Tite, nem de Kleber, absolutamente. Não foi esse. E é mentira quem está falando. Tite, já que a gente está chegando ao fim, eu queria falar sobre legado. É óbvio que a gente espera que vocês sejam campeões mundiais e tragam um hexa lá no Catar. Mas, para além dos resultados, para além do título, como você quer ser lembrado depois que deixar a seleção? Um cara do bem. Um cara do bem. Uma pessoa do bem.